Olá, você está assistindo ao Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/Visual TV Brasil. E o Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Pessoas que se unem para produzir e comercializar produtos geralmente organizam feiras e passam a faturar mais com o próprio negócio. Assim funciona a economia solidária, uma prática cada vez mais comum que consegue gerar emprego e renda para muitas famílias. A costura apareceu na vida de Denise como diversão, mas em tempos difíceis, o que era lazer precisou virar fonte de renda. Foi assim que a publicitária criou a própria marca e conheceu a economia solidária. Com o desemprego e algumas feiras que eu participei, eu fiquei sabendo que existia, procurei me aprofundar mais para saber como que funcionava e aí eu participo já tem um ano. O trabalho de Denise é um dos mais de 1.800 empreendimentos solidários em Minas, a maior parte deles gerenciada por mulheres. Um modelo de negócio voltado para o cooperativismo e o desenvolvimento sustentável. A economia solidária são empreendimentos coletivos que produzem, comercializam e que têm essencialmente alguns princípios, algumas características. Dentre elas, ele é feito por cogestão, todos compartilham igualmente tanto dos bônus, das vantagens, assim como também participam das obrigações que tem no empreendimento. Nos últimos 8 anos, a economia solidária cresceu 124% no Brasil. E Minas foi um dos primeiros estados a criar uma legislação específica para incentivar essa prática. O Estado criou ações do seu orçamento e no Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, ações que procuram fomentar e apoiar os empreendimentos para comercialização, para assessoria e formação das pessoas que querem, já fazem ou querem empreender com essa modalidade. E o Estado também tem promovido feiras. Os brincos e colares produzidos por Raquel eram há 15 anos uma forma de complementar a renda da família. Como o marido perdeu o emprego, os dois encararam o desafio e hoje fazem do artesanato a principal fonte de renda da família. Para a gente foi maravilhoso, porque descobrimos uma coisa que a gente poderia estar trabalhando junto, em família, né? Não precisava de eu deixar meu filho com outras pessoas. E tivemos oportunidades maravilhosas, igual essa que estamos tendo hoje aqui na feira. Então, assim, para a gente foi maravilhoso. A economia solidária também traz como princípio, além da compra e venda, a troca de produtos. Jéssica usa a interação em grupos de redes sociais para dar um bom destino a objetos que estão parados em casa. Não precisa estar batendo aquele valor pelo que você comprou, mas só de você ver que está numa mão que vai ser utilizada e que a pessoa precisa, isso já é bem gratificante. No Brasil, empresas com mais de 100 funcionários são obrigadas a contratar pessoas com deficiência. A reportagem que você vai ver a seguir mostra como o trabalho é capaz de mudar vidas e conhecer histórias também de pessoas que cresceram profissionalmente por mérito. Inspire-se também. O primeiro carimbo na carteira de trabalho da Luana foi em 2003, mas parece que foi ontem. Ela sabe exatamente o que sentiu no momento da contratação. Fiquei feliz pelo primeiro emprego, fiquei satisfeita, vamos dizer assim, né? Porque acho que você começa a trabalhar, você começa a confiar mais em você, né? Começa a confiar mais na sua capacidade. Hoje, após o agravamento da deficiência que dificulta a locomoção, ela se aposentou. Mesmo assim, não quer saber de ficar parada. Eu pretendo fazer um curso de maquiagem profissional. Cerca de 7% da população brasileira possuem pelo menos um tipo de deficiência, de acordo com o Ministério da Saúde. Ocupar espaço no mercado de trabalho significa existir. Aos 16 anos, Alexandre começou a trabalhar em uma rede de fast food. Hoje, aos 32, ele completou o 2º grau, fez um curso de informática e já foi promovido 2 vezes.
Alexandre é o funcionário mais antigo da rede. Pontualidade, disciplina e capricho fizeram com que ele se destacasse. E é bom que seja assim, já que ele sabe bem o que fazer com o salário que ganha. Aí eu compro mochila, tênis, videogame, computador. Pra mim, ele não tem deficiência nenhuma, porque ele fala, ele conversa, ele brinca, ele ri, ele se diverte no dia a dia, é simpático, é carinhoso, educado. Então, é como uma pessoa comum, entendeu? Às vezes até melhor, né? Francisco se esforçou bastante para ter o nome no quadro de funcionários desta empresa. A doença que afeta a mobilidade dos membros superiores e inferiores não fez desanimar. São de 8, 9 horas por dia, de estudos diários, assim. Também tem que ressaltar o apoio que os meus familiares me deram durante todo esse tempo, porque não é fácil você dedicar todo esse tempo de estudo e por vezes não ter esse esforço reconhecido, né? Hoje, servidor público, ele conquistou a independência profissional e pessoal tão sonhadas. Eu posso te dizer que eu me sinto mais confiante, com certeza. Porque você ter uma ocupação e você se sentir útil, não só para a empresa que você trabalha, mas para os seus colegas que sabem que podem contar com você, é gratificante. Olha que história interessante. A reportagem da TV Ceará foi conferir o trabalho solidário do Luiz Gustavo, da Camila e da Raíssa. Os três criaram o projeto Maré Vida, uma ação que vai além das aulas de surf para pessoas com deficiência na Praia do Futuro, em Fortaleza. Essa história começou em 1995, quando o Luiz Gustavo teve uma ideia que mudaria a sua vida e a de muitas outras pessoas. Ele quis mostrar a um amigo cadeirante que ele poderia surfar. Com essa ida e vinda à praia, nós conhecemos uma pessoa que ele tinha uma deficiência. O cara era cadeirante, era paraplégico. E o cara era muito brother da gente, passava o dia todo na praia, ia pra fazer aquele final de tarde na praia, todo mundo surfar, e o cara ficava acompanhando e ele despertou o interesse em praticar, mas achava que era incapaz. E isso tudo surgiu pela uma curiosidade e, chegou um belo dia que a gente falou assim, cara, vamos pra água. E ele, no maior entusiasmo, falou assim, vamos. E a partir do momento, vieram muitos e muitos outros momentos. O cara foi se capacitando, foi se superando e ele, nos maiores mares, nos mares mais difíceis, ele estava na água, sem auxílio de ninguém, ali conversando, trocando ideias, sendo mais um surfista na água. E assim, ele superou aquela barreira, superou aquele limite. De lá para cá, o Gustavo, que tem uma escolinha de surf na Praia do Futuro, topou o desafio de ensinar pessoas com qualquer tipo de deficiência a subir numa prancha sem cobrar nada em troca. Eu percebi durante meu estudo que um dos motivos das pessoas com deficiência não estarem surfando é o alto custo do material. Uma prancha adequada para uma pessoa com deficiência, adaptada a ela, custa em torno de R$1.000 a R$1.500 uma prancha usada. E aí a gente pensou, não, poderíamos ter uma prancha de baixo custo. E foi aí que também surgiu um projeto, que é um projeto de extensão da FAMetro, de fazer pranchas de surf através de garrafas PETs. Então a gente dá um novo sentido ao lixo. A gente percebe que o lixo, que é a garrafa PET, que seria depositado muitas vezes nas praias, a gente vê, pode virar um material esportivo e levar pessoas com deficiência para o mar. Crianças com síndrome de Down, paralisia cerebral, paraplégicos e até tetraplégicos, todos são bem-vindos e acolhidos. O Vilmar sofreu um acidente de moto e amputou parte da perna direita. Isso não o impediu, o soldador de 46 anos, a mudar a sua rotina. Toda terça e quarta à tarde, ele sai do Maracanaú até a Praia do Futuro. São mais ou menos 64 quilômetros para ir e voltar das aulas de um esporte que nunca havia praticado, o surf. E aí que eu tô dentro também, porque assim, eu sempre tive vontade eu achava muito bonito o surf, né? Na minha 15, 16, 17 anos, eu ia pra Barra do Ceará e via a galera lá todo no surf, mas eu nunca tive a oportunidade, né? Aí hoje surgiu a oportunidade, através do Rafael, e ele disse, eu vou falar com a galera, com o pessoal lá, com a galera, e se você quiser, com certeza o pessoal, você pode vir. E eu de pronto, eu disse, pois pode marcar aí a primeira aula que eu tô dentro.
A aula é apenas um dos pilares da iniciativa. Transformar e melhorar a qualidade de vida é a meta da médica acupunturista Camila Lima, uma das idealizadoras. Camila teve o cuidado e a atenção não somente com os alunos, mas também com os cuidadores dessas pessoas. Toda semana ela traz seu material bancado do próprio bolso, maca, agulhas e óleo terapêutico e realiza tratamento de acupuntura, geralmente em familiares das pessoas com deficiência. É um trabalho um pouco além, né, do aluno em si, exatamente. Que a gente dando qualidade para quem está cuidando dele, ele também vai ficar mais bem cuidado. Gustavo, Raíssa e Camila, os três formam uma corrente que doa recursos, atenção e, mais do que tudo, tempo para ajudar a transformar a vida de gente que não conheciam. Como a do Heron, que perdeu parte da perna em um acidente e está na sua segunda aula. Uma modalidade complicada e eu achei muito estranha a estabilidade assim na prancha, achei meio esquisito, mas deu certo e eu gostei, eu achei legal e resolvi vir de novo e semana que vem eu tô de novo. Um ciclo de gratidão onde todos se ajudam à sua maneira. Todos têm a ensinar alguma coisa. A sensação dos criadores do projeto é que no fim das contas eles três foram os maiores beneficiados. 2 vezes por semana, eles encaram uma enorme fonte de inspiração e força de vontade. A sensação é de gratidão, né? Assim, de poder ajudar de alguma forma. Ver eles pegando uma onda, pegando a boa, dropando, não tem sentimento igual de gratidão a Deus e de força, né? De fé e de exemplo. Você fica satisfeito, que você fica amarradão com aquilo e, cara, só te motiva e assim, você aí que estiver curioso, que tiver interesse em ver como é que funciona, aparece aí, vem ver essa vivência, traz um amigo seu que tem alguma deficiência, alguma limitação, qualquer seja ela, e traz aí para ele ver se essa vida dele é transformada ou não. E o visual fica por aqui pelo nosso WhatsApp. Você entra em contato com a gente e pode mandar sugestões. Anote aí o número 021 974 522 300. Obrigada pela companhia. Tchau.